Alô, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto do vídeo de hoje é o empate do CRB com o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da gente tratar deste tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho, ativando as notificações, compartilhar o link deste vídeo. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais e também acessar o site esportealagoano.com.br, onde você terá todas as informações, a resenha, a matéria relativa ao jogo 1 para o Náutico, 1 para o CRB. O CRB empatou com o Náutico em 1-1 no Estádio dos Aflitos na noite de sábado. Um jogo de dois tempos absolutamente distintos. O Náutico superior no primeiro tempo, o CRB superior no tempo final. Para explicar isso, é preciso que o torcedor entenda como é que o jogo se desenrolou e se o resultado foi justo, se foi merecido e tudo mais. O primeiro tempo foi absoluto do time pernambucano. O Náutico, que veio com uma proposta diferente, até parecia um 4-1-4-1, porque tinha apenas um volante, mas com dois meias, jogando de forma muito intensa. Jorge Henrique e o jogador Jean Carlos. Vírgula para este jogador. Jogou muita bola, desequilibrou o time do CRB ao longo de toda a primeira etapa da partida. E era um Náutico intenso, veloz, agressivo, contra um CRB que parecia meio letárgico, não tinha muita intensidade. Tinha posse de bola, mas não conseguia articular, conectar transições e velocidade. Tinha posse de bola, mas não era objetivo. E o Náutico começou a crescer pelo seu lado direito de ataque, esquerdo da defesa do CRB. E aí vale um adendo. Nada contra o jogador Hugo, mas ele ficou absolutamente desprotegido e em muitos momentos do jogo fazendo a situação de 2 contra 1 do Náutico. Era o Jean Carlos e o lateral Hereda, que faziam tabelas, que vinham para cima, que deixavam o Hugo sem ter muito o que fazer. Muito porque o CRB tinha uma carência na recomposição e na marcação. E essa carência, ela estava no não retorno do jogador Eric, que deveria cobrir as subidas do Hereda, numa participação mais intensa do Felipe Menezes, que não tem muita característica de marcação, apenas cerca e com a grande movimentação do time do Náutico, não conseguiu acompanhar a movimentação desses jogadores, e também de outro atleta, o Carlos Jatobá, que fez um jogo muito abaixo da capacidade dele. Carlos é um volante, é um meio-campista construtor e que também destrói, que também marca, que também diminui espaços. E no jogo contra o Náutico, notadamente no primeiro tempo, ele não conseguiu fazer essas funções e deixou o Hugo bem desprotegido nessa situação. Então o Náutico, com essa intensidade, com essa força, com essa volúpia para cima do CRB, engoliu o CRB no primeiro tempo. O Náutico fez 1-0 em uma jogada que a jogada anterior já poderia ter saído o gol do Náutico, uma finalização do Jean Carlos que o Vitor Souza fez uma bela defesa, na cobrança de escanteio, a bola alçada na área, marcação do CRB não acompanhou o Camutanga e quem estava procurando, colado no Camutanga, era justamente o Carlos Jatobá, e aí o zagueiro, que inclusive passou pelo CSA em 2015, 2016, fez o gol da equipe do Náutico, fazendo o Náutico 1-0. O primeiro tempo terminou desta maneira, e a única observação feita ao longo de todo o primeiro tempo é que o CRB chegou a ter uma bola na trave, numa finalização do Eric, mas foi só isso. O Náutico foi tão absoluto que o CRB perdeu por 1-0 o primeiro tempo, mas saiu no lucro. Poderia claramente ter perdido por 2 ou até mesmo 3 gols de diferença, mas 1-0 foi um resultado muito bom para o CRB ao final do primeiro tempo, pela intensidade, pelo volume, pela superioridade do Náutico. Só que essa intensidade como um todo
cobrou um preço na etapa complementar. E o que foi isso? O CRB veio com as primeiras mudanças, inclusive com a entrada do Reginaldo fazendo a sua estreia, mas com um time modificado na postura. Era um time do CRB que ainda tinha mais posse de bola do que o Náutico. E no segundo tempo chegou a ter mais de 70% de posse de bola do que a equipe pernambucana. Mas enfrentou o Náutico absolutamente desgastado. E com um detalhe, o técnico Dudu Capixaba, que substituiu o Dalpozo, que era assistente técnico, acabou contribuindo e muito para essa situação do Náutico. Porque as mudanças que ele tinha direito a fazer ao longo do jogo, ele somente o fez aos 40 minutos da segunda etapa, quando o CRB já havia empatado o jogo e quando o Náutico já estava com o bico aberto, já não conseguia mais render, já não conseguia mais jogar. O Náutico não tinha uma saída em velocidade, o Náutico só via o CRB circular a bola de um lado para o outro, sem força para marcar. Aquela intensidade que o time apresentou no primeiro tempo cobrou o preço e o Náutico sofreu nessa segunda etapa. Mas é preciso dizer uma coisa, o CRB teve méritos nas mudanças do técnico Marcelo Cabo, na entrada, por exemplo, do Reginaldo, que entrou muito bem e foi importantíssimo pelo aquele corredor do lado direito, criando, atacando, colocando como opção, chegando para finalizar, fazendo a bola circular e principalmente com a entrada do Luigi, que em poucos minutos entendeu o que era necessário para o CRB buscar o empate. O Bill era um jogador que tentava muito a individualidade, na jogada do 1 para 1, mas sem ir para o fundo, sem fazer um cruzamento, sem dar assistência. Era ele tentando resolver. O Luigi, no primeiro lance que fez, já fez diferente. Serviu uma bola e o Magno Cruz quase faz o gol de empate. O zagueiro do Náutico tirou em cima da linha, mas na sequência, novamente, o Luigi participou do lance. Ele finaliza a defesa do Jefferson, no rebote ele volta a dominar a bola e aí ele aciona o Léo Gamalho, que está inspirado. Sabe aquele atacante com um cheiro de gol? É o Léo Gamalho. Os 3 gols marcados pelo CRB na Série B são 3 gols do Léo Gamalho. A bola bate nele, ele está bem colocado, ele mete para dentro do gol. Então uma fase excepcional do Léo Gamalho e que entendo que os jogadores do CRB precisam entender essa fase e meter bola no homem, né? Colocar a bola para o Léo Gamalho botar para o fundo das redes. Mas mesmo com essa situação de empate, é preciso dizer uma coisa, e até uma situação para o CRB crescer dentro da competição. Não foi a mesma intensidade, ou a mesma qualidade, ou a quantidade de chances que o Náutico teve no primeiro tempo, o domínio do CRB na segunda etapa. O CRB circulou muito a bola, trocou muitos passes, mas pouco fez com que o goleiro Jefferson trabalhasse. E em função disso, o CRB chegou ao empate no desgaste físico do Náutico e na imposição, no volume de jogo que o CRB teve. Mas em momento nenhum o CRB teve grandes oportunidades para fazer o gol. O time circula a bola, o time cria jogada, toca a bola de um lado para o outro, mas permanece com imensas dificuldades de finalização, de ter a condição de o último passe, a última bola, a definição para o gol, que Léo Gamalho tem feito com perfeição. Mas a bola não chega para o Léo Gamalho fazer isso com mais frequência. E olhe que na frequência que chega, ele está colocando todas as bolas para dentro. O CRB tem potencial para crescer, mostrou isso. Pode sim continuar pontuando no campeonato e mostrando uma regularidade. Em 3 jogos, o CRB pontuou em 2. Isso é importantíssimo na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto é assim que o CRB está na parte de cima da tabela, bem colocado, porque o aproveitamento desse começo de campeonato também é um aproveitamento muito baixo. Então, é um CRB que tem potencial para crescer, com a chegada de mais jogadores, inclusive o Reginaldo, que dificilmente não será titular nesse time do CRB. O CRB tem tudo para buscar um melhor momento dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas definitivamente vai precisar ser mais efetivo. Quando dominar, precisa ter a condição de matar o jogo. Porque se o CRB tem um pouquinho da intensidade,
ou tem a quantidade de chances de finalização que o Náutico teve no primeiro tempo, com o Náutico, como disse, abrindo o bico, o CRB conseguiria não só o empate, mas a virada no segundo tempo. E aí seria premiado saindo dos aflitos com a vitória após ter corrido o risco no primeiro tempo de sair com uma pancada muito grande por parte da equipe pernambucana. Mas resultado importantíssimo, pontuar fora de casa num primeiro tempo em que o CRB correu sérios riscos de tomar 2, 3 gols da equipe pernambucana. E no segundo, o CRB foi absoluto, pressionou, imprensou, foi ajudado pela deficiência física do Náutico e não conseguiu virar a partida. Mesmo assim, empata e pontua de forma importante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi mais uma Opinião na Rede. Eu volto a qualquer momento com outro tema aqui na TV Esporte Alagoano. Antes da despedida, pedi a você que acesse o site esportealagoano.com.br. Lá você tem todas as informações do esporte em Alagoas, não apenas o futebol profissional, mas também o esporte olímpico, o esporte amador. Você também pode me seguir nas redes sociais, @esportealagoano, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Além disso, se inscreva no canal, ative as notificações clicando lá no sininho, deixa o seu like e compartilhe. Transmita para amigos, familiares, grupos, redes sociais o link deste vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço.